Olá, bem-vindos ao Fim do Esforço. Eu sou a Maria e aqui eu falo sobre o treino da mente, percepção e o reconhecimento de que não estamos separados da fonte. Bom, como eu falei no último episódio, eu venho insistindo na leitura das lições do dia do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A escolha da palavra insistindo aqui é meramente ilustrativa para um reposicionamento de foco e de comprometimento. E eu começo esse episódio já brincando com as palavras, que é algo que eu gosto muito de fazer e vai permear aí esse episódio. Hoje eu li a lição 77, que diz: Eu tenho direito a milagres. E eu quero trazer só o primeiro parágrafo aqui para a gente receber juntos. É assim: Tens direito a milagres pelo que tu és. Receberás milagres pelo que Deus é. E oferecerás milagre porque és um com Deus. Ainda uma vez, como é simples a salvação. É meramente uma declaração da tua verdadeira identidade. É isso que celebramos hoje. É natural que cada um receba essas palavras de um jeito, e independente de você ter algum conhecimento sobre não-dualidade, ou até mesmo de Um Curso em Milagres, ou já maratonou esse podcast, vamos olhar juntos para um elemento que ultrapassa a ideia de afirmação motivacional ou alguma promessa de resultado. Quando o trecho define como isso é meramente uma declaração da tua verdadeira identidade, se desloca o eixo da compreensão. Não se trata de conquistar alguma coisa, nem de se desenvolver uma nova habilidade, mas sim de reconhecer uma condição já estabelecida. E a palavra declaração, especificamente, tem um papel central nesse movimento. Porque diferente de uma explicação ou de um argumento, a declaração não busca convencimento nem depende de validação. Ela afirma algo como verdadeiro, independentemente da aceitação do leitor. E essa escolha linguística reduz a exigência de elaboração intelectual imediata e reposiciona a leitura como uma possibilidade de reconhecimento e não de análise. E ele continua que o convite à celebração introduz uma mudança de postura. Ao invés de orientar para o entendimento, sugere uma abertura experiencial. Celebrar nesse contexto não implica domínio conceitual, mas uma suspensão temporária da resistência. É um gesto que permite contato com a ideia antes da sua tradução em significado. E esse modo de comunicação, gente, apresenta uma característica não muito comum, que é a não imposição. As palavras são organizadas de forma precisa, mas sem pressão interpretativa, porque o objetivo não é conduzir o leitor a uma conclusão fechada. E com isso nasce um espaço onde a experiência pode acontecer antes mesmo de ser nomeada ou categorizada. E aqui a linguagem mostra mais uma de suas muitas facetas. Ela não entra como um instrumento de persuasão, mas como um meio de não interferência. E agora sobre o conteúdo em si presente nesse trecho. Ele se encontra em diversas tradições filosóficas que apontam para a existência de uma identidade essencial ou fundamental. Em correntes não duais, como a Advaita Vedanta, a noção de que a realidade última do indivíduo já está presente e não precisa ser construída aparece como princípio central. A mesma coisa no budismo, a ideia de uma natureza essencial, não condicionada, sugere que o que se busca não é produzido, mas reconhecido. E no campo da psicologia e de ciências cognitivas, mesmo que a abordagem seja diferente, tem uns pontos de contato bem relevantes. A identidade pessoal é frequentemente compreendida como uma construção baseada em narrativas, memória e interpretação. Já a percepção não é considerada um acesso direto à realidade, mas sim um processo mediado por modelos internos. Isso indica que a experiência consciente habitual está, em grande escala, associada a mecanismos de interpretação contínua. Então aqui, gente, lembrando um pouco do último episódio, a noção de reconhecimento ela pode ser compreendida como um momento em que a atividade interpretativa é reduzida ou suspensa, que permite uma forma de experiência menos filtrada por estruturas já conhecidas. Porque não se trata da produção de um novo conteúdo, mas da diminuição da interferência sobre o que já está presente. E aqui a gente lembra muito esse campo de atuação do ego, essa ideia de uma consciência de existência que está distraída, porque a atenção se encontra constantemente voltada para interpretações, para narrativas, para significados. E isso naturalmente obscurece a percepção direta da própria existência. Então, reconhecer não é adquirir alguma coisa, mas redirecionar ou parar com essa sensação momentânea de distração.
E a partir disso tudo, a proposta da lição do dia vai muito além do que só ensinar alguma coisa. Ela entra como uma afirmação ontológica, sendo a ontologia um ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da realidade. E isso vem naturalmente acompanhado de um convite à experiência. Porque aqui a gente fala muito de como a teoria ela é bonita, mas ela não serve de nada sem a experiência, né? Sem a prática. Por isso muito me tocou essa linguagem empregada na lição. Ela é precisa, não impositiva, desprovida de urgência. Ela sustenta essa proposta, evitando interferências que podem reconduzir o leitor ao padrão habitual de análise. E eu entendo que aqui tem uma possibilidade de experiência. Essa combinação da palavra declaração, o convite à celebração e a gentileza na comunicação, porque configuram um tipo específico de abordagem. Uma que, mais uma vez, não busca conduzir a gente a um resultado, quem lê a um resultado, mas permite condições para que alguma coisa seja reconhecida, sem uma mediação excessiva. É liberdade demais, é gentileza demais, é sutileza demais e é natural que a nossa mente, condicionada, egóica, estranhe. Tudo bem. Que a gente observe, que a gente questione isso. Mais do que uma nova ideia a ser compreendida, tem mais uma possibilidade de relação diferente com o que foi apresentado. Porque se ele usa é meramente uma declaração da tua verdadeira identidade, se é uma declaração, não exige concordância. E é isso que celebramos hoje. Se é um convite à celebração, não exige entendimento completo. Então, além de alcançar o significado real das palavras, a gente pode perceber o que acontece quando a gente não tem pressa em definir essas palavras. E assim, a proposta ela vai muito além da reflexão. Ela vai para a observação direta, o quanto da experiência é imediatamente capturada por interpretações e o que revela quando essa captura é, ainda que por instantes, suspensa. E fica assim no ar a noção de uma identidade que não se constrói, mas que se reconhece. E a gentileza dessa comunicação tão precisa e tão amorosa vem justamente disso, em não exigir que alguma coisa seja feita com isso, mas só em abrir um espaço e permitir que isso seja considerado, sem nenhum esforço. E eu fico muito feliz em trazer um episódio sobre comunicação, sobre o impacto que o uso das palavras pode ter, não só no que é entendido, mas no que é experienciado. Bom, e a partir da interpretação de um curso em milagres, sobre milagres, que não é nada que acontece fora, mas sim uma mudança de percepção, vamos encerrar repetindo mais uma vez essa lição e o primeiro parágrafo dela. Lição 77. Eu tenho direito a milagres. Tens direito a milagres pelo que tu és. Receberás milagres pelo que Deus é. E oferecerás milagres porque és um com Deus. Ainda uma vez, como é simples a salvação. É meramente uma declaração da tua verdadeira identidade. É isso que celebramos hoje. E obrigada por escutar até aqui. O Fim do Esforço está no Spotify e no YouTube, caso você queira seguir ouvindo os outros episódios. Eu também compartilho reflexões no Instagram, @O Fim do Esforço Podcast. Lembrando que tudo isso nasce do meu treino da mente com o livro Um Curso em Milagres. Um beijo e até o próximo episódio.